Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Pessoal, né? Passando para fazer mais uma oração da manhã, né? E pessoal, a palavra que hoje eu preparei para pregar para vocês está lá de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 48 até o 52. Amém, pessoal? E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi, correu a combater e encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão do alforje e tomou dali uma pedra e uma funda, lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em seu pé o filisteu e tornou-se a sua espada e tirou da bainha e o matou e lhe cortou com ela a sua cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até ao chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim até Gade e até Ecrom. Amém? Até aqui em nome de Jesus. E nós possamos ver, né, pessoal, que Davi matou Golias com a lança. E disse que Golias tinha 2 metros e não sei quanto de altura, né? Segundo os estudantes, diz que Davi tinha 2 metros e não sei quanto de altura. Golias era um gigante muito alto, um filisteu muito alto. E Davi, né, conseguiu derrotar o filisteu com uma funda, né, uma pedra, né? E por que Davi conseguiu fazer isso? A pedra era desse tamanho aqui, ó, pequenininha, ó, do tamanho desse meu dedo, ó, a pedra, acho que até menor. E Davi conseguiu derrotar o filisteu pela fé. Tem muitas pessoas que ela não tem fé em Deus, né? Ela não tem fé. Vou dar um exemplo aqui. A história de Saul, né? Saul, ele, naquele momento ali, ele não teve fé em Deus, né? Ele achou que não ia vencer. Venceu na hora que Deus deu o recado para Samuel ir lá falar com ele, para ele destruir os amalequitas, não deixar ninguém, não deixar mulheres, nem criança, nem bebê de colo, nem ninguém, mandou exterminar todo mundo. E talvez Saul, por medo, ele trouxe o rei vivo, né? Por causa que ele sabia que talvez se ele fosse enfrentar o rei, ele não ia ter força para conseguir vencer. E ali naquele momento faltou fé em Saul. Faltou fé, né? Faltou fé de que ele ia vencer, né? Faltou fé. Faltou muita fé em Saul. Porque Saul, ele poderia vencer sim o rei. Poderia ter matado? Poderia. Só que Saul preferiu desobedecer a Deus. E tem muitas pessoas que por medo, né, por achar que não vai conseguir aquela coisa, prefere desobedecer a Deus e prefere abandonar, prefere seguir o caminho que parece certo aos seus olhos, né? Mas Deus manda te alertar nessa noite. Não tenha medo, porque eu sou contigo, né? Se você ter fé como Davi, eu serei contigo. Davi venceu um gigante que era maior do que ele com a funda por causa da sua fé, né? Venceu ele com a pedrinha. A pedrinha
era do tamanho do meu dedo, ou menos ainda, né, a pedrinha. Então, Davi venceu o gigante pela fé. Então, né, se Davi venceu o gigante, por que a gente não pode vencer? O gigante de hoje que eu falo, não é o gigante que era no tempo de Davi, Filisteu, a carne não. O gigante hoje que eu falo é Satanás, né? Porque ele está todo o tempo tentando rodear a nossa vida e muitas vezes a gente, por medo, tem muitas pessoas, né, que tem vários dons, tem dom de expulsar demônios, né? Tem dom de expulsar demônios, mas muitas vezes com medo, sem fé nenhuma, né? Como os discípulos de Jesus, né? Que foi expulsar o demônio lá. Eles ali não estavam com fé, né? Eles ali não estavam com a mínima de fé. E foi expulsar o demônio. O demônio envergonhou ele. Os demônios, que ali eram legiões, envergonhou eles. O inimigo falou, vem cá, eu conheço Abraão, conheço Isaac, conheço Jacó, e quem são vocês? E o inimigo falou para eles assim. E eles não teve força, não teve fé para repreender o inimigo. Então tem muitas pessoas que têm o dom de expulsar demônios e muitas vezes não quer expulsar por medo, não tem fé, né? Como Deus disse para Pedro quando ele estava no barco, né? E ficou com medo de afundar. E Jesus falou, homem de pouca fé és tu. Não teve fé nenhuma em Deus. Então tem muitas pessoas que têm dons espirituais e fica com medo, né, de profetizar naquela pessoa. Por causa que tem gente que fica com medo, tipo, eu não vou profetizar, por exemplo, um dom de profetizar. Uma pessoa que tem um dom de profetizar diz assim, eu tenho um dom de profetizar, mas eu não vou profetizar contra aquela pessoa porque eu tenho medo daquela pessoa ficar de mal comigo. Deus manda dizer para você nesta manhã, ó, ei, não tenha medo se ficarem com mal de ti. Porque a palavra de Deus, ela também tem correção. Ela tem amor, ela tem promessa, mas ela também tem correção. A palavra de Deus tem correção. Então, se Deus usou você para falar com alguém, seja uma palavra de promessa ou de correção, fale. Não tenha medo de fulano, de Beltrano ficar de mal de você. Fale, porque a palavra de Deus, muitas vezes se você não falar aquela palavra que Deus deu no coração, de você falar para aquela pessoa e acontecer algo com aquela pessoa, a culpa vai cair para cima de você. Então, para que a culpa não caia para cima de você, se Deus lhe der uma coisa para falar, fale, viu? Não tenha medo de falar, porque muitas vezes aquela pessoa ali tá precisando daquele alerta que você vai falar para ela, né? É por isso que Deus, né, conta com você para falar aquela palavra. Porque muitas vezes aquela pessoa está na beira da morte, precisando da palavra que você tem para dar e você não dá. E aqui eu quero falar um alerta para você. Se você tiver alguma coisa de falar da palavra de Deus para uma pessoa, Deus lhe der uma palavra para você falar, fale, não tenha medo de você falar, né? Porque muitas vezes acontece alguma coisa com aquela pessoa e o culpado, o errado, vai ser você. Então, fale. Não tenha medo de você falar. Fale as coisas, né? Porque as coisas, quando acontecer, vai cair a culpa vai cair para cima de você. Então, fale. Não tenha medo de falar, não tenha medo de fulano Beltrano ficar de mal de você, né? Por causa que tem muitas pessoas que não falam as coisas, né? As pessoas que estão no mundo ficam de bem com ela, mas Deus não fica, né? Porque Deus contou com você para você dar aquela palavra para aquela pessoa e você não deu. Aí tem muitas pessoas que reclamam quando Deus tira o dom dela, porque Deus deu uma missão para você e você não fez. Então, por isso, você tem que fazer o que Deus manda, para que Deus não venha desconfiar de você, né? Para que Deus não venha desacreditar de você, né? Deus sabe muito bem, quando Deus escolhe um ser humano, Deus sabe muito bem a capacidade de um ser humano ali, né?
Deus sabe muito bem o que aquele ser humano vai fazer. Então, se você tiver alguma coisa para falar com uma pessoa, fale, independente de ser promessa, independente de ser repreensão. Mas você tem que falar, viu? Porque acontece alguma coisa de ruim, o culpado vai ser você por não ter dado aquela palavra. Então, fale, por mais que seja de repreensão, de alguma coisa, fale, não tenha medo. Pode falar, que Deus vai lhe honrar se você falar, viu? Porque tem muitas pessoas que tá precisando ali de uma palavra e a palavra que você vai dar, né, acalma ela. Por mais que seja de repreensão, por mais que seja de promessa, mas vai acalmar aquela pessoa, né? Agora é o seguinte, você tem que saber falar. Saiba falar, né? Fale palavras de repreensão, mas não fale com a grosseria, né? Porque a palavra de Deus diz que não é nem com força, nem com violência. Então, fale, mas fale com mansidão, fale com calma. Porque tem muitas pessoas que vai para falar, vai para ter uma palavra de repreensão para aquela pessoa e vai na ignorância, né? E vai na brutalidade, né? Então aqui eu quero falar para você, fale, mas tenha modo na hora de falar. Tenha modo na hora de falar com as pessoas as coisas, né? Tenha modo, né? Porque Deus manda você falar, mas Deus diz, né? Não é nem com força, nem com violência. Você tem que falar a verdade, mas você tem que ter modo na hora de falar com as pessoas, para as pessoas não ficarem, né? Não ficarem com remorso de você, né? Porque a palavra de Deus diz, nem com força, nem com violência. Então, é isso aí, pessoal. Deus me manda até aqui, em nome de Jesus. Vou fazer uma oração aqui rapidamente para Deus abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus. Feche seus olhos e se ligue no trono dos céus. Senhor querido Deus, Pai eterno, Senhor Jesus Cristo, Deus da glória, Deus de majestade, Deus de poder. Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, te peço permissão para entrar na tua presença, Senhor, falar contigo, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai Santo. Pai, Senhor, meu Deus, abençoa teus filhos, Pai. Ensina teus filhos, Senhor, a pregar a verdade da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, meu Deus e Pai que estás nos céus, Senhor, Deus santo, Deus querido, Deus amado de Israel, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai santo, ó Deus querido e Deus amado, eu te peço, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, abençoar teu povo, meu Pai. Meu Deus, que está saindo para trabalhar, Senhor. Meu Deus, que vai sair para trabalhar, Pai, a partir do meio-dia, Senhor. Eu te peço, Pai, livra, meu Deus, eles, meu Pai, guarda de todo mal, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai santo, ó Deus querido, Deus amado, Pai, Senhor, meu Deus, eu te agradeço, Pai, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito na minha vida, Pai. Senhor, meu Deus, Pai, nos dê um bom almoço, Senhor, um almoço abençoado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, repreende toda investida do maligno contra nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos dá um bom dia, Pai, para aqueles que vão estudar. Dê um ótimo dia de colégio, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as vossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-vos do mal, pois teu reino o poder, a honra e a glória, hoje e para todo sempre. Que assim seja. E vocês dizem amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe, pessoal. Tenha um ótimo dia, um dia abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenha um ótimo dia, um dia abençoado, um dia cheio de luz e prosperidade. Em nome de Jesus. Um abraço e que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.